Começou um novo Visão Videocast, e desta vez, prosseguindo, embora de uma forma defasada, com a série comemorativa sobre a revista Herói. Dessa vez eu vim enfatizar aquela fase em que ela mudou o design de páginas, que até eu tô aqui já separando o material, já selecionado na ordem. E as mudanças visuais começaram já na edição 76, olha só. Desde o logotipo, como podem ver também a legenda que anuncia as novidades. Olha só. Mesmo contando com a equipe de sempre, que não sei se eu já enfatizei, além do editor-chefe André Forastieri. Errou! Também os redatores de sempre, entre colaboradores, como Marcelo Del Greco, que ainda continua falando sobre animes, Alexandre Nagado, que continua falando sobre Tokusatsu, o Elvis Ricardo Júnior, que era o leitor misterioso de cartas da redação, entre outros. E a partir dessa edição é que a Herói passou a ter um design de sessões modernizado e enfatizando mais os programas atuais do que antigos. Volta e meia, eles falavam sobre alguma coisa mais antiga e passaram a falar também sobre filmes lançados em vídeo, mais videogames, HQs, é claro, e ainda por cima, ainda sobre cavaleiros. Uma coisa ou outra, já que ainda era exibido, e estamos falando lá de 1996. Deixa eu ver. Mas o meu primeiro contato mesmo com esse novo visual foi na edição seguinte, que um amigo meu tinha me emprestado. Essa aqui, ó. Muito legal. Foi daqui, por exemplo, que além de falar sobre filmes e seriados de terror que estavam passando na época, como passava o programa Cine Trash nas tardes da Band, e na mesma emissora também passava o seriado Contos da Cripta, fala um pouco sobre a carreira do Zé do Caixão. Foi aqui também que eu conheci sobre o tal do universo Amálgama, que eram os heróis mesclados do universo Marvel e da DC. E aqui vários boatos como sobre aquela história de fazerem Predador 3, mas isso aqui foi só uma nota pingada. E também foi a partir daqui que eles iam falar sobre a saga de Hades, que até então nunca tinha sido produzida para o anime dos Cavaleiros. Mas eles iam publicar como se fossem fascículos. Aqui que eu falei, ó. Zé do Caixão e Terror. Que até também sempre falava alguma coisa sobre Arquivo X. Um fato curioso, só para enfatizar aqui da edição 85, é que essa foto da capa do Dragon Ball já foi utilizada mais tarde por uma outra revista que eu gostava muito de acompanhar, que era a Comics Magazine. Uma revista que eu cheguei a folhear numa papelaria, num daqueles curiosos casos que apareciam uma gôndola, uma armação, vamos falar, uma revisteira de aço. É que eu folhei essa revista aqui. Claro, com destaque para o filme Queima de Arquivo. E já que eu falei sobre a saga de Hades contada em forma de fascículos, foi a partir daqui
Eles passaram a publicar com devidos spoilers pelo próprio Del Greco e com diversas cenas do mangá passado. Nessa fase, sempre tinha uma entrevista curta no final da revista com algum artista da TV, dos quadrinhos, como aqui nesse caso foi com Mike Deodato. E no anterior tinha sido com o próprio José Mojica Marins, o saudoso Zé do Caixão. Mas a primeira revista que eu comprei já desse visual foi a edição 89. Aqui, ó. Já falava sobre os guias de... Não, digo... Publicamos resenhas sobre os episódios da semana dos animes Shurato, Guerreiras Mágicas de Heiyarth. Aqui, ó. Teve até reportagem sobre o filme do Fantasma. A continuação das resenhas sobre a saga de Hades, né? Aqui, ó. Esse filme do Fantasma é mais ou menos. Não achei grandes coisas na época. Mas foi daqui que eu não sei se eu já falei anteriormente, que além deles publicarem uma reportagem sobre a chegada das revistas Image pela editora Globo, a mesma editora começou a publicar a Wizard Brasil, olha só. Da qual eu já falei anteriormente. Aqui, ó. Já que eu falei antes do Mike Deodato, ó, o artista quente do momento, um dos vários, os maiorais, sobre a nova revista até então, na época da Elektra. Falou de animes, eles também falavam sobre os episódios até de Sailor Moon. Outro destaque aqui também teve uma entrevista com o famigerado e execrado até Rob Liefeld, sabe, né? Que não somente é o criador do Deadpool, como também se envolveu com aquela saga lá dos Heróis Renascem. Uma edição muito legal que eu achei em sebo também foi a 94. Aqui, ó. Olha só, Arquivo X, Image, pelas editoras Globo e Abril. Mais Dragon Ball, mais Cavaleiros. O detalhe dessa edição aqui é que no final não tem uma entrevista. Às vezes eles colocam uma curiosidade sobre algum seriado, algum desenho antigo, e foi daqui que eles publicaram alguma coisa sobre o Space Ghost. E mostrando até esse model sheet com o rosto dele. Uma edição que eu já tinha visto na rua, bem dizer, era quando tinha aparecido uma banca com várias coisas, até com revistas, no Camelódromo aqui de Alvorada, o Centro Popular de Compras, como queiram, a edição 95, que eu só mais tarde eu achei. E foi daqui que eu fiz uma pesquisa para o artigo lá do Coletive Artes a respeito de um bloco humorístico que passava na Rede Atlântida FM. E aqui, ó, os sobrinhos da Ataíde, Paulo Bonfá, Marco Bianchi e Felipe Xavier, sendo que o último também foi o criador do Chuchu Beleza. E os dois primeiros, eles criaram até o Rock Go na MTV. Numa banca de revistas chamada Ângelos, que tinha perto do colégio onde eu estudei no ensino médio, eu achei essa revista aqui, a número 99. E pela mancha aqui, ó só, pode notar essa parte escura, é que tinha um adesivo com o código de barras aqui, e eu arranquei com todo cuidado para não destruir a capa da revista. E olha só a chamada dramática sobre o final do mangá dos Cavaleiros durante a saga de Hades. E foi daqui também que eu vi os primeiros visuais do desenho do Superman, que era chamada ainda de Super-Homem, até na editora Abril,
que viria a ser produzido por Bruce Timm, Paul Dini e companhia, mas que só estrearia na Record em 97. Bom, e foi numa banca de jornal mesmo que eu achei. Não, que era meio sebo, só que não tava na parte de usados. Tava junto com as revistas recentes. Olha só. Tem uma matéria interessante sobre a Vampirella. Embora eu não seja um grande fã, não tenha me interessado sobre ela. Claro, uma personagem antiga e chamativa, né? Ligada ao terror. Aqui, ó, super clássico sobre algum anime antigo. Nesse caso aqui, foi Speed Racer. Aqui, ó, série da Mulher Maravilha, que eu não conhecia. Que eu só vinha a assistir a alguns episódios pela Ubra TV. E, pra fechar, uma edição que eu só tinha visto pela capa de longe e também numa vitrine de uma papelaria, a edição 100, olha só. Essa daqui, no caso, é aquela que vinha com um pôster que replicava em escala maior a capa pôster. E ela veio com mais páginas e por isso que o valor de capa era maior. É uma edição bem recheada, embora com informações muito repetitivas, como ficha técnica dos cavaleiros, olha só, que é no final. Algo só para explorar o máximo possível. A seção de cartas Correio Galáctico, que eu não tinha mencionado, também tinha mudado o seu design, com esses coloridos bizarros ainda por cima. Essa edição aqui teve até uma retrospectiva com uma seleção de algumas edições, né? Um redator que depois viria trabalhar na Wizard Brasil, o Maurício Muniz, fez aqui uma seleção de lugares para se visitar e até tentou criar um termo chamado zoides para tentar substituir o termo nerd, que ainda era muito achincalhado, mas não pegou. Que eu saiba, né? Ao menos por aqui. Uma reportagem interessante sobre o artista que até então inspirava muita gente, até os brasileiros, a desenhar, né? O próprio Jim Lee. Olha só. Fez sucesso desenhando X-Men e trabalhando na Image também. Com suas criações tipo Wildcats. E aqui, uma enfatizada sobre o final da saga de Hades. Suas diferenças. Lembrando que nessa época o mangá dos Cavaleiros não tinha vindo ao Brasil. Só viria lá por 2000. E por enquanto era isso. A seguir vou abordar a continuidade da Herói Gold, que assumiu um outro formato. E contendo algumas edições finais. Lembrando que até o momento que eu fiz este vídeo, eu não completei a minha coleção da Herói. E vou fechar com esse especial de aniversário, que já devia ter feito há muito tempo. Prometo que vou falar sobre outras revistas que eu gostava de ler na época e ainda gosto de reler, que eram concorrentes ou que vieram posteriormente após a existência da Herói, como no caso as revistas Heróis do Futuro, Animax e a já citada Comics Magazine. E talvez eu fale também, pretendo ao menos, sobre a encarnação da Wizard Brasil, que
foi lançada pela Panini Comics. Deixa aí nos comentários se tem alguma edição, ou tem todas da Herói, né? Se gostava dessa fase moderna dela, que falava sobre novelas também, volta e meia, seriados, filmes, desenhos. Uma curtida básica aqui já ajuda, além de compartilhar nas redes sociais, e para quem já não fez, venha e inscreva-se. Até mais!